paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à 11ª lição do quarto trimestre de 2021. Nós estamos estudando o apóstolo Paulo, as lições acerca da sua vida e do seu ministério. A lição de hoje, ela cai justamente no dia 12 de dezembro de 2021, que nós vamos comemorar o Dia da Bíblia. O pastor Linai Cabral, de forma proposital, ele escreve essa lição justamente no Dia da Bíblia, porque é muito importante para nós cristãos entendermos acerca da palavra de Deus e se posicionar, defender e atacar com a palavra de Deus. Nós vamos aprender nessa lição acerca do que é a sã doutrina, o que é ortodoxia ou heterodoxia. Também nós vamos falar acerca dos cultos aos anjos e também nós vamos falar acerca de doutrinas demoníacas. Nós vamos aprender muito nessa lição porque ela está escrita de uma forma exemplar, abrindo a nossa mente, nos despertando acerca da sã doutrina. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Edivan Campos, eu congrego no campo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Viradouro, como pastor-presidente, pastor Edmilson Câmara, sou pastor dirigente da congregação de Terra Roxa, e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. É uma alegria muito grande ter você aqui, e acredito que a lição de hoje vai falar muito aos nossos corações. Aqui embaixo tem links importantes, como o do nosso grupo exclusivo do Telegram, e também vai ter um link do nosso curso Evidência Ministerial, onde ali dentro tem vários ensinos para a sua vida cristã, desde teologia a ensinos práticos diários, onde nós temos ali o prazer de ter várias aulas ensinando sobre estrutura pessoal, também falamos sobre sabedoria financeira no punho cristão, também nós falamos acerca de todo o trimestre da escola dominical, com os slides separados ali, em PDF, em PowerPoint, a hora que você quiser acessar isso. Nós temos ali vários módulos em desenvolvimento que vai abençoar a sua vida. Você é uma pessoa que será muito bem recebido por nós, e qualquer dúvida que você tiver, você terá acesso diretamente ao meu WhatsApp. Se algum dos irmãos que está assistindo essa aula se tornaram membros, tem alguma dificuldade, eu estou à disposição de vocês para ajudarem a acessar o curso Evidência Ministerial, que é totalmente online. Ficou muito prático para vários irmãos. Depois eu vou começar a falar aqui o nome de alguns irmãos que estão acessando esse curso, estão se tornando membros juntamente conosco. Será uma alegria muito grande ter você conosco, se você ainda não faz parte do curso Evidência Ministerial. Vamos à lição de número 11, que está maravilhosa. A lição de número 11, então, ela tem o seguinte tema: o zelo ou o cuidado do apóstolo pela sã doutrina. Doutrina é o conjunto de regras. Doutrina é o ensino reto. Então, nós vamos aprender que Paulo, ele tinha um zelo, não somente em ensinar, mas também em viver a doutrina da palavra de Deus. O nosso texto áureo, ele está baseado na carta que Paulo manda a Timóteo. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Timóteo, provavelmente ele está em Éfeso, é o que nós aprendemos, e Paulo manda esta carta a ele. E quando Paulo envia essa carta, Paulo vai dar aqui a ele alguns conselhos práticos. Provavelmente Timóteo estava sofrendo uma grande pressão, considerado ainda como um obreiro jovem. Não está dizendo que ele era jovem, tinha 17, 18 anos, não é isso. Naquela época, por exemplo, no campo militar, uma pessoa adentrava o seu posto com 40 anos. E isso também ficou no coração da igreja, que alguém com 40 anos poderia assumir um trabalho. Então, esse jovem não está dizendo que ele estava na sua mocidade, como nós vemos na nossa cultura, mas que ele ainda não tinha completado os 40 anos. Alguns dizem que ele tinha 30 e poucos anos. Bom, mas é interessante
que o apóstolo Paulo, ele dá aqui conselhos a Timóteo. E ele vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. São duas coisas, o cuidado pessoal e o cuidado público. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, pessoal, tanto a ti mesmo, pessoal, como aos que te ouvem, agora é público. Nós vamos entender que doutrina é o conjunto de regras. Doutrina é o ensino verdadeiro das Escrituras. Só que Paulo, quando manda o conselho a Timóteo, ele vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando nós lermos a leitura bíblica em classe, fazemos uma análise, quando paramos sobre ela, nós vamos perceber que Timóteo ele recebe a palavra desde a sua meninice. Ele aprende a palavra. O que Paulo está dizendo é que Timóteo ele tinha que viver a palavra. Ele não poderia se contaminar pelas coisas que vinham de fora da palavra. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que, além dele pregar a palavra, ser um conhecedor da palavra, a palavra tinha que estar dentro dele, e ele não poderia sair dos parâmetros da palavra. Ele não poderia sair para outra vertente que a palavra não permitisse. O que Paulo está dizendo é que é necessário um cuidado pessoal se nós estamos andando segundo a palavra. No mundo de hoje, por exemplo, nós temos pregadores que eles até conservam a palavra. Eles pregam certo, mas não vivem a palavra. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que ele tem que tomar cuidado de si mesmo. Ou seja, ele deveria viver em conformidade da palavra para ele também ter cuidado da palavra ou da doutrina de Deus e perseverar nisso. Não somente em defendê-la, mas também em vivê-la, porque ele teria agora o cunho pessoal, onde ele cuidaria de si, ele aplicaria a palavra, andaria nas normas, e pregaria também a sã doutrina, a palavra de Deus, para que aquelas pessoas que ouvissem ele também aprendessem sobre as regras, sobre a doutrina da palavra. A verdade prática diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Heresia é torcer a palavra, tá? É quando alguém pega a palavra de Deus e ao seu bel prazer ele ensina o que ele quer. E isso tem acontecido muito no nosso meio. As pessoas pegam um versículo e faz, por exemplo, uma campanha torcida naquele versículo que não bate com o contexto e com o seu texto. Nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne uma heresia, ou enganar, ou fazer mal a uma pessoa. Então, nós temos que ter o coração voltado para a palavra e defendê-la, preservar dentro de nós e também nos ensinos que vão ser passados à frente. Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 6, o verso 11. E também nós temos em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17, onde Paulo escreve a Timóteo conselhos, aqui pastorais, referente agora à palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, nessa primeira parte da leitura, que Timóteo ele tinha que andar em conformidade com a palavra e agora repreender. Ele tinha que agora bater firmemente de frente com aqueles que não se conformavam às sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E também as pessoas que tinham ali o sentimento de pregar por inveja, por porfia, por questões que não iria produzir nada, mostrava até um jeito aí de pessoas que eram boas, mas dentro de si eles estavam ali trazendo muito problema para a igreja. Na segunda parte, Paulo vai dizer para ele permanecer naquilo que ele aprendeu, daquilo que ele foi inteirado, ou seja, ele estava ali
para se tornar um homem, um servo de Deus, que combatia ali os falsos ensinos. E Paulo está dizendo aqui que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E nós vamos observar o cuidado que Paulo tem, o zelo que Paulo tem para passar esse ensinamento para Timóteo, para viver a palavra e não viver o mundo. Nós vamos ver aqui no nosso ponto central, o nosso pastor Irenai Cabral dizer assim: é preciso zelar pela sã doutrina, nós precisamos de ter cuidado, nós precisamos de ter um afinco muito grande em não deixar que falsos ensinos entrem dentro da igreja. A introdução diz assim: qual é o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual é o ponto de equilíbrio da sã doutrina? São perguntas. O assunto que estudaremos nesta lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. O nosso objetivo, então, é asseverar o zelo pela sã doutrina. Você tem cuidado da palavra de Deus? Você tem combatido as falsas heresias? Você tem sido um servo abençoado que lê a palavra, que entende, que gosta de buscar a palavra? Então, hoje nós vamos aprender a importância disso em nossa vida. O capítulo de número 1, então, vai tratar sobre ortodoxia versus heterodoxia. São dois termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios contra a doutrina bíblica. Você não vai encontrar, por exemplo, ortodoxia e heterodoxia na Bíblia, porque esse termo ele foi dado no 2º século, quando as perseguições estavam à flor da pele aos ensinos cristãos da época. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Então, aqui nós vamos entender como andar certo e como não aceitar o errado, definindo isso com esses dois termos. Vamos aos termos. Aqui no subtópico 2, diz o conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, que é direito, o que é reto e o que é certo. Também doxa pode vir de fé. Então, nós vamos ver aqui esse termo ortodoxo, ortodoxia, é o ensino direito, reto, certo. O pastor Claudionor de Andrade, no seu dicionário teológico, ele coloca assim: ortodoxia é aquilo que se acha de acordo com a palavra de Deus. Então, ortodoxo é aquele que segue as regras da palavra. É aquele que anda segundo a palavra de Deus, mas o termo ortodoxia é o que é direito, o que é reto e o que é certo. Aqui nós temos a expressão em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, nós vamos ver esse perigo que nos cerca, de pessoas que têm os seus pensamentos privados em alguma área dessa que nós lemos, e que ele não quer andar segundo a palavra de Deus. Ortodoxia. A definição técnica diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Aqui nós temos em 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 13, que diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor
que há em Cristo Jesus. Então, nós vamos observar que a definição técnica, que é de ortodoxia, que vem de reto, nós temos que entendê-la como absoluta conformidade com um princípio ou doutrina, ou seja, é de uma forma realmente rígida, não é de forma flexível. Se a palavra de Deus nos ensina esse princípio, essa regra, nós não podemos sair dela. Nós não podemos pegar a Bíblia e fazermos do jeito que a gente quer, pegando um versículo, tornando-se uma heresia, porque senão nós sairemos agora desse termo técnico. Logo, a doutrina é cristã e ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Baseado nisso, nós temos que entender que o ensino ortodoxo, que é o que nós cremos, é baseado nos princípios, na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Se alguém aparece com uma nova revelação, se alguém aparece com um novo jeito de fazer alguma coisa que não esteja em conformidade da palavra de Deus, nós vamos ter sérios problemas. Então, nós somos aí nessa vertente, nós somos cristãos ortodoxos, nós cremos e confiamos na palavra de Deus e não aceitamos que os seus princípios possam ser trabalhados de forma diferente. Aqui o conceito de heterodoxia no subtópico 3 do capítulo 1. O prefixo da palavra hétero significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões ou normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objetivo. Vou explicar de uma forma muito simples. No Brasil hoje, tem vários movimentos que não andam segundo a Bíblia, mas querem usar a Bíblia para se expressar e viver em conformidade daquilo que nós aprendemos com a palavra. Ou seja, são opiniões diferentes. São padrões que não condizem com a palavra de Deus. São normas diferentes do que aprendemos na Bíblia ou dogmas estabelecidos. O que é um dogma? Por exemplo, nós temos na teologia dogmática a nossa fé. A igreja cristã, ela tem o compromisso e a fé de acreditar que Cristo ele desceu do céu, esteve na terra. Ele morreu ao terceiro dia, ele subiu aos céus, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. E ele voltará para buscar a sua igreja. Então, nós temos os nossos dogmas. Mas, quando nós olhamos aqui, nesse contexto de heterodoxia, são pensamentos e opiniões diferentes a respeito de um mesmo objetivo. Na realidade, muitas pessoas acham que vão para o céu dessa forma, com opinião diferente da palavra de Deus, com normas, com dogmas diferentes da palavra de Deus, criam alguns movimentos, mas criam do jeito que pensam, e não como a Bíblia diz, como a Bíblia nos ensina, como a doutrina de Deus nos dá padrões, nos dá normas e nos dá dogmas. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Quando nós estudamos um pouco acerca desse ponto, sobre doutrinas de demônios, pessoas que dão ouvido a espíritos enganadores, basta nós lermos o início da Bíblia, lá em Gênesis, na tentação ali de Adão e de Eva, nós vamos observar que ali havia regras, ali havia normas. O que Adão e Eva tinham que fazer era simplesmente andar nas regras, nas normas que Deus estabeleceu para eles. O que o diabo queria é isso mesmo.
Ele queria que eles saíssem daquelas regras, saísse daquelas normas, e ele vai dar ali alguns pensamentos a eles do que eles poderiam ser fora dali. Então, quando nós estamos na sã doutrina, nós vivemos a palavra. E o mundo, as doutrinas de demônios, elas vão tentar nos puxar para fora da palavra. Sempre que alguma coisa, uma música, um conselho, um amigo, um pastor, um pregador, querer te levar para fora da palavra, não dê ouvido. Os pensamentos próprios querem te levar fora da palavra, não dê ouvido. Nós vamos observar aqui que a igreja deve ser, portanto, ortodoxa, deve viver a palavra. E tudo aquilo que vem como doutrina de demônios, a igreja não deve aceitar. Assim como Adão e Eva tinham regras a ser cumpridas, a palavra de Deus nos molda a andar na doutrina, na palavra. E tudo aquilo que está fora da palavra pode ser demoníaco. Então, nós temos que analisar isso e andar conforme o que é reto, andar conforme as normas que a palavra de Deus estabelece para as nossas vidas. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Como se fortalece a unidade doutrinária em nossas igrejas? Ensinando a palavra. Eu vou falar uma coisa aqui, pode ser que alguém ache estranho, mas nesses 20 anos que nós temos de ministério, eu sempre observei, nas igrejas que passei, que o povo da igreja, ou vamos melhorar, né, os membros da igreja, que participam de culto de ensino, participam de escola dominical, são pessoas diferentes, que não caem facilmente, não são enganadas facilmente, não são levadas somente a alguma coisa muito fácil que o mundo oferece, mas permanecem enraizados, porque eles fortalecem os ensinos no seu coração e sabem como andar diante da palavra de Deus. Então é muito importante que você entenda a necessidade do ensino da palavra na igreja que você congrega. Tem que ter ensino para crianças, tem que ter ensino para adolescentes, para jovens, para mulheres, para homens, através da palavra de Deus, ensinando o que é certo e o que é errado. Aqui no ponto 2, nós vamos ter assim, a ameaça de corrupção doutrinária. Aqui no capítulo 2, no parágrafo 1, nós temos a advertência do apóstolo. Uma advertência. O que é advertência? Advertência é quando você está indo para algum lugar, em uma rua, por exemplo, ele tem uma placa, obras à frente, cuidado, buraco à frente. Então, uma advertência para nós analisarmos o que pode acontecer se nós formos por esse caminho. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns para que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é heteros, diverso, que aprendemos agora há pouco. Então, nós vamos observar em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, que Paulo diz assim, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a algum que não ensinem outro quê? Outra doutrina. A doutrina que vem fora dos ensinamentos da palavra de Deus é um perigo. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Nós vamos observar que esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo se identifica como lobos cruéis, vestido de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. E aqui é muito claro que Paulo escreve em Atos, no capítulo 20, no verso 29 e 30, que ele vai dizer que logo após ele sair dali, entraria ali lobos cruéis, que não perdoariam o rebanho.
o pastor, ele pega ali o seu cajado, quando nós falamos de cânon, de vara de medir, pode-se considerar como aquela vara que o pastor andava na mão, porque ele ia colocando as ovelhas nos lugares certos para elas andarem na linha reta que ele queria. Então, nós observamos que agora esse cuidado com a palavra é como se fosse um pastor que está direcionando as ovelhas com o seu cajado, colocando eles ali, as ovelhas na direção certa, para a comida verdadeira, para a água verdadeira. E Paulo vai dizer que vai ter muitos lobos que vão querer entrar no meio do rebanho e comer as ovelhas, vão querer estraçalhar essas ovelhas, eles não vão perdoar o rebanho. E é interessante que ele vai dizer que vão se levantar homens, que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Então, quando você ver alguém querendo ganhar as pessoas para ele mesmo, para ela mesma, nós temos um problema sério. A intenção do evangelho é ganhar pessoas para Cristo, é fazer, sim, discípulos de Cristo, é aprender com Cristo, viver como Cristo. A palavra cristão são mini-Cristo, ou exemplares de Cristo na Terra. Então, Paulo, ele vai dizer agora que nós vamos ter que defender as ovelhas dos lobos cruéis, de pessoas que realmente estão pregando por aí, estão ensinando por aí, coisas que não têm nada a ver com a pura, com a sã doutrina. Aqui no capítulo 2, no ponto 2, diz assim: quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Em Corinto e Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliado ao gnosticismo. Nós falamos muito disso na aula de número 10. O que aprendemos é que havia ali a infiltração de conceitos, que as pessoas que aceitavam a Cristo agora tinham que viver como um prosélito, tinha que deixar as suas coisas agora da sua cultura e viver como um judeu. Nós já falamos disso em Atos 15, sobre o concílio que teve ali acerca de tratar isso, e também falamos acerca do gnosticismo. Quando nós olhamos Corinto e Éfeso, nós vamos ver alguns deuses ali que realmente eles tinham o bel prazer ali particular deles nos seus cultos, como cultos sexuais, por exemplo. Então, quem vinha para o evangelho, às vezes achava que ele poderia ter aquelas práticas mundanas. Tem pessoas que vêm para o evangelho e acham que pode continuar com a vida passada. E não é isso que a Bíblia quer dizer. Paulo vai dizer que ali em Corinto, por exemplo, tinha uma divisão, dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. Enfim, cada um queria fazer do seu evangelho o que melhor se adaptasse a ele. Não, eu tenho o meu pensamento do que é o evangelho. E esse é um erro. Esse é um problema doutrinário. Nós não devemos ter o pensamento do que é o evangelho. Nós temos que aprender o que a Bíblia fala do que é, ou o que é o evangelho. Nós temos que seguir a palavra de Deus. É por isso que muitos movimentos por aí têm uma mente humana trabalhando na direção desse trabalho. E isso não convém ao povo de Deus. A mente que domina é a mente de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então nós temos que ter agora o desejo de buscar e viver conforme a palavra. Nós falamos sobre o gnosticismo, que eles diziam que o corpo é matéria má, e o corpo você poderia deixá-lo, entregá-lo aos prazeres da carne, fazer o que você quisesse, para matar esse corpo, porque o corpo é mau e o espírito é bom. O que é lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça. E nós temos que entender que alguns querem, em nome dela, viver
de uma forma muito tranquila, né? Ah, mas Jesus quer só a minha alma, o meu corpo e o meu espírito, não tem problema não. E os judaizantes se confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Nós não somos agora prosélitos judeus, nós somos cristãos, e é uma nova aliança, aliança com Cristo. Eu já falei na outra aula sobre isso, na aula passada. Esse cuidado para nós não termos uma liturgia cristã, principalmente no nosso culto. Nós temos que tomar esse cuidado, como alguns símbolos do tabernáculo. Isso daí para nós não leva a nada. Nós temos que entender que nós temos que aprender sobre cada uma das peças. Eu gosto muito do tabernáculo, é claro, mas isso no nosso culto não faz mais sentido hoje. Nosso culto agora, ele é baseado nos ensinos do Novo Testamento, da nova aliança com Cristo. No capítulo 2, no ponto 3, diz assim: fábulas e genealogias intermináveis. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. No tempo de Paulo, havia mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Eu anotei algumas coisas aqui, eu achei interessante, porque na Cabala tem até um livro sobre anjos cabalísticos de Mônica Bonfiglio, que ela, no começo do seu livro, vendeu até 3.000 exemplares por dia. Tratava esses anjos aí como signos do zodíaco. Eles estavam relacionados a meses, a dias, a semanas, e ela falava que quando alguém nascia, tinha que descobrir qual é o anjo do dia do seu nascimento e tinha que servir a esse anjo. Quando Paulo manda essa carta aos Colossenses, Paulo ele fala que ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. O que nós aprendemos aqui é que nessa época em Colossos, e isso tem até hoje, eles achavam que o anjo estava mais perto do que Deus, e eles conversando com o anjo era um intermediário para com Deus. Então eles criam que o anjo ele tinha uma forma mais próxima de se comunicar do que Deus que estava no céu. Vamos lá, hoje. Na nova aliança nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós. E eles tinham ali na cidade de Colossos uma lenda que o arcanjo Miguel era responsável pela existência do rio Lico. Por essa razão foi construído um templo em homenagem ao Miguel, que tinha ali feito ali esse rio, e colocaram-se um templo às margens do rio da cidade. Se nós lemos também Justino Mártir, no segundo século, ele vai dizer que os crentes veneravam os anjos bons. Nós vamos ver na história da igreja, isso não é só de agora, no nosso tempo, que as pessoas adoravam anjos. Tem igrejas que deixam uma cadeira reservada para o anjo. E se nós lemos João no Apocalipse, capítulo 19, no verso 10, nós vamos ver que não é possível adorar anjos. Nem os anjos não querem isso, nem os anjos não têm esse acesso. Então, quando nós olhamos acerca do culto aos anjos, isso não convém segundo a palavra de Deus. William Baker, ele escreve assim: existe uma maneira de tirar esse mito de fantasias populares a respeito dos anjos, voltar à realidade da Bíblia. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo divertiu quanto a essas coisas e refutou com veemência. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para divertires a algum que não ensine outra doutrina. Nem deem-se a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus que consiste na fé. Assim o faça agora. Aqui aprendemos que não podemos perder tempos com querelas infrutíferas.
nós vamos observar aqui que essas fábulas ou genealogias intermináveis, às vezes também traziam assuntos extrabíblicos que não estavam na Bíblia. Então, isso não vai chegar a lugar nenhum. E tem coisas na Bíblia também que são insondáveis ao nosso coração. Então, nós temos que entender aquilo que Deus permitiu para o nosso coração e servir a Ele segundo a palavra de Deus. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. As pessoas acham que hoje títulos, diplomas, são melhor do que ter uma boa consciência, uma fé não fingida. Não é só ter o diploma. É claro que é muito bom o diploma, é claro que é muito bom você ter uma graduação. Não sou contra isso. Até te incentivo a ter isso. Mas o ruim é uma pessoa ter um conhecimento fantástico, confiar na sua capacidade intelectual e ostentar uma vaidade do conhecimento das Escrituras. Mas nós aprendemos aqui que o bom é ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Porque o fim do mandamento é o amor, um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Aqui no capítulo 3, vai dizer assim: a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Então, a igreja, ela sustenta, é a coluna, é a firmeza da verdade. Somos nós que temos, sim, que defender, que temos que aprender a palavra como ela é e agora ser defensores como firmeza e verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Qual é o nosso papel? Lutar contra o erro, contra a oposição intelectual, contra a filosofia e coisas religiosas, falsos mestres, que querem ensinar coisas erradas dentro da igreja, da sua própria cabeça, como culto aos anjos, doutrinas demoníacas, culto de forma judaica. Nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Nós temos que aprender conforme a doutrina da palavra de Deus. Tem pessoas que fazem algo muito bonito, é cinematográfico dentro da igreja, mas dentro de si não obedece à palavra. Então, nós temos que aprender a defender a sã doutrina, a Bíblia como ela é, e acabou. Aqui no capítulo 3, no ponto 2, diz assim: o objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, novamente. Mas é interessante, e qual é o objetivo? Preservar o amor de um coração puro, de uma fé não fingida. Eu vou aplicar de novo de Adão e Eva. Quando eles estavam dentro do Éden, seguindo as normas, as regras que Deus deu para eles viviam ali um coração puro, uma boa consciência, uma pureza de coração muito grande. Mas depois que o pecado entra, nós vamos ver eles agora sofrendo consequências do pecado. Mas, Edivan, hoje Jesus já voltou. Sim, claro. Ele já ressuscitou. Sim, claro. Já morreu, ressuscitou. Sim. Hoje nós temos o perdão. Sim, claro. Mas nós também temos a palavra de Deus. Se a gente não andar conforme a palavra de Deus, nós vamos sofrer amargamente o pecado dentro de nós.
A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Então, quando nós vemos um ensino falso sendo aplicado para a igreja, gera contenda, gera dissensão, as pessoas não têm uma fé sincera em Cristo e não têm um amor como prática. Falamos nisso na lição passada. Logo, não há cristianismo ortodoxo. O que é ortodoxo? Reto, andar nas normas, nas regras da palavra de Deus, sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Então, só haverá essa parte ortodoxa com amor, com coração puro e com uma fé não fingida. Aqui no capítulo 3, no ponto 3, diz assim, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor parece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que ela representa. Eu já expliquei na lição passada que amor não é emoção, amor no mundo ágape não é troca de favores, mas amor é decisão. Então, se nós somos cristãos, servos de Deus, somos salvos em Jesus Cristo, nós temos que se decidir pela Bíblia. Quando a gente não se decide pela Bíblia, nós temos problemas. Então, qual que é o fim do mandamento? O amor que existe dentro de nós agora foi derramado pelo Pai e ele é um equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Nosso combate não é contra pessoas, mas contra ideias que elas representam no nosso meio. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrassem na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Então, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, viva com a palavra de Deus e ande na sã doutrina, ande conforme a palavra de Deus nos ensina. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultivava uma fé não fingida. 1 Timóteo 1:15, 5, nós já lemos 4 vezes, se eu não me engano, mas a conclusão diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.